E aí pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Anderson, vou dar aula de matemática para os segundos e terceiros anos, ou seja, para vocês. Para quem já foi meu aluno ano passado, é um prazer tê-los de novo como alunos, tá certo? E eu estou fazendo esse videozinho inicial aqui para dar algumas explicações de como é que vai funcionar esse início de ano e de como eu pretendo organizar algumas coisas com vocês aí devido a alguns acontecimentos que ocorreram comigo no final do ano passado, tá certo? Então eu vou estar explicando tudinho aí, vou estar até utilizando uma apresentação em PowerPoint para vocês irem acompanhando, tá bom? Bom, então tá aí minha apresentação. Sou o professor Anderson Reinaldo Silva, dou aula de matemática para os segundos e terceiros anos aí do Esmeralda Becker esse ano, né? Bom, o que acontece? No final do ano passado, em dezembro, logo no comecinho de dezembro, eu sofri uma lesão no tendão de Aquiles, tá? Praticando esporte e essa lesão deveria me afastar das atividades profissionais aí e de qualquer outro tipo de atividade física aí por 2 meses, utilizando um gesso no pé e depois ainda mais um tempo aí de recuperação com a fisioterapia, tá? Então, para vocês entenderem o que, que é a lesão do tendão de Aquiles, então tá aqui a ruptura do tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles parece um osso, né? Mas na verdade é uma fibra que nós temos aqui que liga do calcanhar até o joelho e está articulado junto com a panturrilha e é o que dá o movimento de flexibilidade para o nosso pé. Então, quando a gente fica lesionado, ó, fica uma espécie de um buraquinho aí, né? Então essa foi a lesão que eu sofri. E aí eu fiquei os 2 meses com um gesso, retirei o gesso e aí fazendo os exercícios da fisioterapia, já tinha colado de novo o tendão, mas aí fazendo os exercícios da fisioterapia eu abusei um pouquinho e aí rompeu de novo, né? Isso aí tá com quase 2 semanas que aconteceu, rompeu no carnaval. E aí vou ter que me submeter agora só ao tratamento cirúrgico é que vai dar conta, né? Então, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos por isso daí que eu vou passar, tá certo? Nem vou ficar, voltar um pouquinho aqui, mas eu nem vou ficar dando muita ênfase para isso não, tá bom? Bom, e infelizmente por causa dessa lesão eu vou ficar mais afastado aí uns 2 meses, então eu acredito que lá pro mês de maio, lá o comecinho de maio, eu esteja de volta às aulas aí com vocês na Escola Esmeralda Becker. Mas a gente nunca sabe, né, se vai vir um professor para substituir as minhas aulas. Então eu pretendo dar algum suporte para vocês não se prejudicarem, né? Vocês já perderam aí a primeira semana, apesar que a primeira semana é mais light, né? A gente sabe muito bem que é mais apresentação, é mais entrega de material, tudo e tal, mais uma acolhida, né, dos alunos, mas eu preciso já, a partir dessa semana, dar algum suporte de conteúdo para vocês, de atividade, para vocês não ficarem prejudicados. Então, qual que vai ser o nosso canal aqui? O nosso canal vai ser através do nosso site, né, que vocês já tiveram acesso desde o ano passado. Eu vou tentar dar as aulas através de vídeo aqui, tá? E vou colocar algumas videoaulas para reforçarem lá no nosso site. Então, para quem não conhece ainda o nosso site, né? O nosso site é o Matemática 10 e o endereço é matematica10.cos.com.br, tá legal? Então, quando você pular na sua caixinha de endereço matematica10.cos.com.br, é essa tela inicial que vocês vão encontrar. Então, vou fazer o seguinte, para a gente poder entender um pouquinho como é que vai funcionar o site, então a gente vai dar uma navegadinha aí, tá? Deixa eu minimizar aqui o vídeo. Bom, então tá aqui, ó. Esse é o nosso site, né? Eu já estou logado. Deixa eu sair aqui só para vocês terem uma ideia. Quando vocês entrarem vai aparecer escrito aqui, bem-vindo convidado, tudo e tal,
né? Tá aqui. Sem você precisar fazer login, registro nenhum, você tem acesso a todas as páginas do site. O site ele fica aberto para qualquer um ver. E agora é lógico, para você poder interagir com o site, você precisa se registrar, tá certo? E onde você vai se registrar? Bem aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, registrar-se. Se registrou, você pode se registrar através de um e-mail, através do Twitter, através da conta do Facebook, né, através do e-mail do Google+, quem tem. E aí você vai fazer o seu registro para você poder interagir, ou seja, para você poder me mandar mensagem, para você poder participar do fórum, para você dar o seu comentário, a sua opinião, tá bom? Se você não se registrar, você não vai ser prejudicado em nada, só que não vai conseguir tirar dúvida. E aqui o intuito é que vocês conversem comigo, né? Aqui você vai ter acesso a tudo, só que você aí não vai conseguir tirar dúvida. Se você se registrar, aí você consegue postar as perguntas, tudo e tal. Então aqui, ó, do lado esquerdo do nosso site, aqui, ó, tem o menu do site, tá certo? Então tem a página inicial, as informações gerais, que geralmente eu coloco informações sobre como é que o site foi criado. Ainda vou atualizar ele, tá, gente, para esse ano, porque depois dessa lesão aí, eu não tive cabeça mesmo para poder me dedicar. Agora que ainda não passei pela cirurgia, talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo já esteja operado, mas eu ainda não passei pela cirurgia. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, ó, no dia 18 de fevereiro, então ainda não passei pela cirurgia e não estava com cabeça. Então agora eu vou tentar me dedicar até mesmo para me distrair, para não ficar tão ansioso por causa dessa operação que eu vou fazer. Então nas informações gerais eu coloco aqui o essencial, comunicados essenciais para vocês entenderem como é que funciona, tá certo? Vamos voltar aqui na página inicial, até mesmo para vocês entenderem, ó. Aqui eu faço uma descrição do que você vai encontrar em cada menu do site. Então, nas informações gerais, nos arquivos, editor de conteúdo, videoaula, vídeo, teste, fórum, fotos, livro de visita, entrar em contato conosco. E aqui eu faço uma breve descrição sobre mim, que por sinal até preciso dar uma atualizada, vou ver se eu faço isso esse final de semana. E vamos lá. Bom, quais são as partes mais importantes para vocês? Aqui, ó, o quarto item do nosso menu, que é o Esmeralda Becker, tá certo? É aqui que vocês vão ver as postagens, que nem aqui a última postagem que eu fiz aqui, ó, mas que eu não mexi, né, foi sobre os trabalhos que eram para ser apresentados no terceiro bimestre. Que no quarto bimestre, não sei se vocês se lembram, eu não dei trabalho porque o tempo ficou muito comprometido, com um curto espaço de tempo, então eu não queria que vocês fizessem um trabalho nas coxas, né? Então tá aqui. Esse é a página só para os alunos do Esmeralda Becker, onde vocês vão entrar. Outra parte muito importante aqui são os arquivos, né? Onde geralmente eu coloco prova da ETEC, prova da Unicamp, as normas de netiqueta, como é que você deve se comportar dentro de um site, na relação no fórum lá, escrever e tudo e tal, provas da FUVEST, os critérios de avaliação do trabalho e da apresentação que eu dou. Então, o guia de normas para trabalhos escolares, super importante, gente, vocês entrarem aqui, ver como é que se monta um trabalho de acordo com as normas da BNT, então é super importante. As videoaulas, tá certo? Que serão aulas de apoio para vocês conseguirem estudar um pouco melhor. Então aqui, ó, eu já tenho as aulas do primeiro e do segundo bimestre, tanto para o pessoal do terceiro quanto para o pessoal do segundo. Eu só preciso dar uma editada aqui em algumas coisas, mas os conteúdos do primeiro e segundo bimestre nós já temos. Primeiro e segundo bimestre que corresponde ao volume 1. Então vamos supor, quer assistir a videoaula? Quero ver lá, videoaula 1, introdução à geometria analítica. Vai lá, ó, tá vendo? Ó, quando você bota o mouse em cima, ele muda de cor
é só clicar nele, ele já vai te direcionar para videoaula. Geralmente eu uso muito aqui o canal Vestibulândia, é um canal muito bom. Se vocês quiserem se inscrever também nesse canal, eu recomendo, são aulas bastante legais, né? Eu sempre esqueço o nome do professor aqui que dá as aulas. É o NEC, aqui ó, tá o nome dele aqui embaixo, NERC. Ele é que dá as aulas e aí praticamente ele usa uma mesma linha de raciocínio que eu uso. Então veio aqui, clicou em cima, ele já vai te direcionar para o YouTube e já vai direto no canal, tá? Outra parte importante aqui, ó, são os vídeos, onde você provavelmente deve ter encontrado esse vídeo aqui. Eu ainda não postei ele, tá? Vocês vão ver aqui que nesse videozinho que eu tô fazendo, ó, ele ainda não tá. Tem um tutorial do nosso site. Vou dar uma arrumada. Aliás, vou excluir esse vídeo, né? Porque a imagem não ficou muito boa. E vamos corrigir isso daí. Tem alguns documentários, um filme muito interessante, Uma Mente Brilhante, que eu passei para os alunos ano passado. E é aqui que você vai encontrar as nossas aulas e no apoio você encontra as videoaulas. Então, ó, nos vídeos você vai encontrar as aulas que eu vou dar para vocês. Nas videoaulas vocês vão encontrar aulas de apoio, tá certo? É para reforçar a ideia. Se você não entendeu muito bem o que eu expliquei para vocês na minha aula, então você vai lá na videoaula e assiste como aula de apoio. Mas a minha aula vai estar aqui, ó, nos vídeos. Tudo bom? Tudo certo? Então, outra parte interessante são os testes. Geralmente eu coloco alguns testes aqui, algumas perguntas de múltipla escolha. Você vem aqui, ó, conhecimento matemático. Clicou, vai abrir, aí vai aparecer aqui, ó, iniciar questionário. Você inicia, responde as perguntas, no final ele já te dá a nota que você tirou, tá certo? Outra parte muito importante é o fórum. É aqui que você vai interagir comigo, tá? E com os demais colegas também. Então tá aqui, ó. Eu ainda nem tirei, eu deixei aqui de propósito, nem mexi. Ano passado eu dava aula para os alunos do primeiro e do segundo ano, né, no Esmeralda Becker. Então você vai vir aqui, ó, alunos do Esmeralda Becker. Vai lá, ó. Aí aqui, ó, lógico que eu vou mudar, né? Só deixei para vocês terem uma ideia de como é que era no passado. Vocês vão procurar, você é do primeiro, que era do primeiro A. Vinha aqui, entrava aqui, ó, primeiro A, alunos do primeiro A. Entrou, aí procurava qual que era o fórum que tinha que participar. Aqui era do tema do trabalho, certo? O primeiro, ó, trabalhos do terceiro bimestre, escolha dos temas, onde os alunos tinham que colocar os temas que eles iam fazer. E aqui no de baixo era para tirar dúvida, fazer pergunta. Que por sinal, ó, ano passado, primeiro A aqui, ó, ninguém perguntou nada. Vou pegar aqui uma sala de exemplo. Vou voltar aqui no fórum. Alunos da Esmeralda Becker. Deixa eu ver se eu acho. Acho que é aqui, ó. Pegar por exemplo aqui. Vamos ver o que tem mais postagem aqui. Respostas, ó. Alunos do segundo B. Dúvidas do terceiro bimestre, ó. Teve aluno que teve dúvida, que perguntou para mim, ó. Então aqui eu postei, ó, esse Homer Simpson aqui é o meu avatarzinho, tá certo? Então quando você vê uma mensagem com o Homer Simpson, aí é o raio-x do Homer Simpson, já sabe que sou eu, certo? Então tem aqui, ó, uma dúvida aqui, uma aluna questionando se uma determinada questão estava correta do que eu tinha passado, né? E aí eu dou a explicação, ela respondeu de forma correta, só acrescentei algumas partes, mas então é aqui onde você vai vir aqui e vai tirar as suas dúvidas. Então vai lá, ó, de novo, teve dúvida, entrou aqui no fórum, né, lá no menu inicial, entrou no fórum, vai aparecer essa tela, clica aqui, ó, alunos da Esmeralda Becker, procura a sua sala, e aí você entra e faz sua pergunta, que aí eu te respondo o mais rápido possível, tá certo? Vamos voltar lá para o início. Outra coisa, como é que vai funcionar as atividades? As atividades eu vou deixar um modelinho aqui, ó, nos arquivos. Então quem quiser pegar aqui dos arquivos, vem aqui e imprime, tá certo?
a atividade para fazer. Mas eu vou deixar com a Neide lá na escola também. A Neide, para quem não sabe, é a coordenadora da escola. Ou com ela ou com o Ricardo, que é o vice-diretor da escola. Então eu vou deixar sempre com eles aí a- as atividades, mas também vou deixar uma cópia aqui. Como é que funciona aqui? Vou aproveitar que a gente está nos arquivos. Eu quero ver como é que é o guia de normas para os trabalhos escolares. Vem aqui, guia de normas para trabalhos escolares. Aí aqui, ó, guia de normas para trabalhos escolares, download do servidor. Clica aqui, ó. Clicou, ó lá. Tá carregando aí, vai demorar um pouquinho. Pronto. É só clicar. Aqui está com o nome da escola Isaura de Miranda Boto, que foi a escola onde eu trabalhava quando eu formulei, tá certo, gente? Mas isso serve para todas as escolas. Não é uma exclusividade dessa escola não, onde eu trabalhei. Mas serve para vocês também. Então aqui mostra como é que se monta um trabalho de acordo às normas da BNT e tudo e tal. Como é que se faz a pesquisa, uma preparação, a redação do trabalho, né? Quais são as etapas de um trabalho? Capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, as referências. E explicando como deve ser feito cada uma delas. Então, capa, como é que tem que ser feito? Olha lá, ó, nome da instituição, o primeiro nome dos alunos, o título do trabalho, lá embaixo o local e a data, né? A estrutura de cada tópico, ó, folha de rosto, como é que tem que ser, né? O sumário, como é que tem que estar paginado, né? A introdução, ele fala, o desenvolvimento, a conclusão. Então ele fala, vai falando para vocês tudo, as referências, né? Então, ó, tem vários tipos, ó. Se você pesquisou num livro, a referência tem que ser feita desse jeito. Se você pesquisou em enciclopédia ou dicionário, já é desse jeito. Se a fonte de pesquisa é um artigo ou um periódico, o que é um artigo, o que é um periódico, né? São artigos que geralmente a gente encontra na internet, ou então mesmo artigos impressos ou periódicos que saem uma vez a cada 15 dias ou a cada um mês, tudo e tal. Não é isso? Se a fonte de pesquisa é um documento eletrônico, sites, entre outros, que é onde a maioria das pessoas faz. Então tem que fazer assim, ó, desse jeito, tá certo? Né? Se a fonte de pesquisa é um sítio institucional, uma organização institucional, então você, vamos supor, você entrou lá no Ministério da Educação, então tem que ser feito dessa forma para poder, né, fazer a ideia. O IBGE, ó, tem um exemplo do IBGE. Se você quiser entender mais como é que funciona a BNT, tem esses outros 3 sites aqui embaixo que podem te dar mais um suporte. E não deixem de ler essa parte que é importante, não é porque está no final, não, ela não é importante não. Ela fala qual que é o trabalho, qual é o tipo de papel que você tem que utilizar, qual que é a fonte que você tem que usar, o tamanho da fonte, como é que tem que estar alinhado, né? Tudo, ó, tudo isso aqui é muito importante, tá certo? Então, se tiver qualquer dúvida para poder montar o trabalho, fala comigo que aí a gente vai lá e troca uma ideia, tá certo? Vamos voltar pro site. Bom, aqui eu coloco algumas fotos de trabalhos que eu realizei com os meus alunos, né? De situações de... Isso aqui foi numa escola da prefeitura que eu desenvolvi maquetes de carros alegóricos com eles na época do carnaval do ano passado. Fotos de alguns matemáticos importantes. Então eu gosto de compartilhar algumas coisas aqui, tá certo? Bom, livro de visitas. Aqui é onde você pode, né, vir aqui e deixar a sua impressão. Então você vem aqui, ó, nova postagem, e aí você deixa sua impressão do site ou da escola ou de alguma coisa, né? Então teve gente que já postou aqui e aqui fica registrado no meu site. E em casos extremos que você não acha que é muito particular, não dá para falar lá no fórum, você vai vir aqui, entre em contato conosco, põe seu nome, põe seu e-mail, o assunto da mensagem, digita a mensagem e manda para mim aqui a mensagem que aí eu te respondo em particular no seu e-mail, tá bom? Então, em relação ao site,
por enquanto é isso, tá? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, por enquanto em relação ao site é isso. Se tiverem alguma dúvida, postem lá no fórum de dúvidas para mim e a gente esclarece tudo, tá? Vamos falar em relação aos conteúdos. Então, como eu vou dar aula para vocês do segundo e do terceiro ano, os alunos que foram meus ano passado sabem muito bem que eu uso a apostila, tá certo? Então tá aqui a apostila, a do segundo ano, da segunda série do ensino médio e a da terceira série do ensino médio, o volume 1. Lembrando que o volume 1 ele vale para o primeiro e segundo bimestre. Então, quando chegar as férias do meio do ano, quando geralmente eu nunca consigo terminar o conteúdo da apostila até as férias, até porque não dá mesmo tempo, é muita coisa para se ver. Aí o aluno cata, chega nas férias, ele pega a apostila e joga fora. Não jogue fora. Se você não quer ficar com a apostila, quando eu terminar o conteúdo, tudo bem, aí é um problema seu. Mas enquanto eu não terminar, eu falar assim, ó, pessoal, terminei o volume 1, vou começar o volume 2, não jogue a apostila fora. Tá legal? Então esse é um acordo que a gente vai fazer. Então provavelmente vocês já devem ter recebido e aí eu vou falar um pouquinho para vocês dos conteúdos, tá certo? Então vamos lá. Para o segundo ano. Segundo ano a gente vai começar primeiro com uma revisão que não está na apostila. Uma revisão de teorema de Pitágoras e de razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Tá certo? E para que a gente vai fazer essa revisãozinha aqui? Tá legal? Para poder entrar no assunto de funções periódicas. Lembrando que função periódica, quando você fala de uma coisa que é periódica, você está falando de período. Período lembra repetição. Então a gente vai ver as funções que tem repetição. Por exemplo, que nem vocês podem ver aqui que o gráfico dessa função ela tem uma repetição que o desenho ele vai se repetindo, repetindo, repetindo. Então é isso que a gente vai analisar nesse início aí de conteúdo. Já para o pessoal do terceiro ano a gente vai começar com geometria analítica, tá certo? Então o primeiro fundamento que a gente vai ter que aprender de forma mais profunda, vocês já sabem fazer isso na verdade, tá certo? Vocês já tiveram contato com o plano cartesiano em outros anos, mas a gente precisa aprofundar alguns conceitos nele para poder dar continuidade, tá certo? Então a gente vai começar pelo plano cartesiano. Chama-se cartesiano porque vem do matemático René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, foi ele que desenvolveu a geometria analítica e provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dele nas aulas de filosofia, tá? Porque René Descartes, além de matemático, também foi filósofo, né? Ele era o cara que valorizava a razão. Então vocês devem ter ouvido falar dele nas aulas de filosofia e vão voltar a ouvir falar dele agora nas aulas de matemática, tá legal? Para o pessoal do terceiro ano, só quero deixar um alerta. Eu não pretendo, nesse início, usar a apostila. Por que não? Porque a apostila de vocês tem uma abordagem um tanto complicada. Eu acho ela um tanto complicada. Eu acho que ela atropela muito alguns conceitos. Então eu vou fazer uma abordagem diferenciada. Então, não quer dizer que a gente não vai usar a apostila. Vamos sim. Mas vamos usar bem menos do que deveria ser usada. Vou usar para alguns exercícios, mas não vou usar ela em sua totalidade, tá? Então esse assunto aí a gente vai, ao contrário da apostila de segundo ano, que já é uma apostila que dá para aproveitar bem o que ela oferece lá, a do terceiro ano eu já não acho tão interessante assim. Então a gente vai ter uma outra abordagem, mas a gente vai ver o conteúdo total na íntegra, pode ficar tranquilos em relação a isso. Tudo bem? Bom, aproveitar que eu já estou falando aqui do terceiro ano, né? Vamos lá, coisas importantes. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse ano é um ano muito importante para vocês. É ano de Enem, é ano de Saresp, tem os vestibulares. Isso vale tanto para o terceiro quanto para o segundo. Não é porque você está no segundo ano que você não pode se candidatar. Eu acho muito interessante. Eu gostaria muito que os alunos do segundo ano também se inscrevessem para o Enem,
tá certo? Como treineiros, para já ter uma ideia do que vai vir pela frente. E, vocês que estão no terceiro, todos vocês, vocês não têm desculpa nenhuma para não fazer inscrição no Enem. Isso vai ser uma exigência que eu estou fazendo com vocês. É uma coisa que eu vou tratar diretamente com vocês, tá? Vocês não têm desculpa para não se inscrever no Enem. Então, terceiro ano é a finalização de um ciclo aí de 11 anos de escolaridade, pelo menos de 11 anos aí, né, para quem conseguiu fazer do primeiro ano lá do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio sem reprovação. Então, é uma finalização de uma etapa muito grande da vida de vocês e é o início, é o primeiro passo de uma vida que vocês vão ter que escolher e que muitas vezes não dá para voltar atrás, não. É uma decisão muito importante saber o que você quer fazer, que profissão que você quer seguir, porque ficar em cima do muro para depois descobrir que lá na frente você descobrir, mas não era isso que eu queria, tudo e tal. Então vocês têm que tomar muito cuidado, pensar muito bem. Esse é um ano de muita reflexão, de pôr a cabecinha aí no lugar. Lógico, vocês vão curtir a vida de vocês, vão curtir a juventude de vocês, mas não deixando de lado o foco no ensino universitário, tá certo? Vocês têm que ir para a universidade, vocês têm que viver essa experiência, porque ela é de suma importância para o desenvolvimento do ser humano, tá? E é lógico, eu incentivo vocês a procurar nas universidades públicas, porque a gente sabe muito bem que hoje para pagar estudo não é fácil, né? A gente está vendo aí como é que está a crise financeira do nosso país aí e a gente tem que procurar as universidades públicas. Pô, vocês estudaram praticamente a vida inteira em escola pública, então nada mais justo que procurar um curso superior público, tá? Além do Enem, vocês também têm o Saresp, né? O Enem a gente sabe que é uma prova que dá acesso às universidades públicas, né? Principalmente pela inscrição no SISU lá nas universidades federais. Depois eu vou fazer uma aulinha explicando o que é SISU, o que é ProUni. Eu falei errado, né? É o ProUni que dá para as universidades federais. Vou explicar um por um. O que é ProUni, o que é SISU, o que o Enem te beneficia, se dá para você usar a nota do Enem na universidade particular. Eu vou fazer uma aulinha disso, explicando tudo certinho, tá bom? Além disso, nós temos a prova do Saresp também, que é uma avaliação que vem do governo, né, do estado. Então, eu acho que é muito importante, não para vocês ficarem mostrando o resultado para o governo, não. Acho que é mais para vocês verem o que vocês realmente aprenderam. Então, acho que é válido para vocês conseguirem responder aquilo que vocês realmente sabem fazer. E se vocês pretendem cursar um curso cuja universidade não usa a nota do Enem, porque ainda nós temos essas situações, né? Vou falar a verdade, tem gente que quer fazer medicina lá na USP, então sabe que fazer o Enem não vai te garantir, você vai ter que fazer a FUVEST lá, vai ter que prestar, ou qualquer outro curso. Eu usei medicina, que é o que é mais concorrido hoje, então não tem como negar, é o curso mais concorrido, na universidade mais concorrida, né, tudo e tal, e a gente tem que buscar alguma coisa. Então, eu acho que o pessoal do terceiro ano obrigatoriamente tem que se inscrever no Enem, tem que procurar fazer essa avaliação, e para isso vocês têm que estar bem preparados, e eu pretendo ajudá-los para isso. E o pessoal do segundo ano, eu incentivo também, vocês que estão no segundo ano, façam essa prova, façam essa avaliação aí, até mesmo para quando chegar no ano que vem, vocês terem noção vocês terem uma noção esse ano, para quando chegar no ano que vem estar um pouco melhor, né? Isso. Eu acho que tem que ser assim. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei uma frasezinha do Stephen Hawking, que é um cosmologista, um astrônomo, astrofísico, matemático, que eu acho bacana pra caramba. Eu acho que é um cara super inteligente.
E numa palestra que é considerada uma das palestras mais famosas dele, ele disse que não importa o quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. E ele disse isso em relação quando perguntaram para ele sobre a doença que ele tem, né, que ele tem esclerose amiotrófica lateral, né, e é uma doença degenerativa. Ele descobriu isso com 19 anos, era para ele ter mais 3 anos de vida, ele está vivo até hoje com 70 e tralalá já, e é um cara muito inteligente, né? E eu achei interessante porque ele não deixou essa doença derrubar ele. Então, se ele teve motivos para buscar alguma coisa para fazer e triunfar, vocês têm motivos de sobra para fazer também, tá certo? Eu acho que por enquanto é só, né? Eu já estendi, já está com quase 31 minutos de vídeo. Eu espero que eu tenha falado tudo inicialmente que eu gostaria de falar. E lamento muito por não poder estar nesse início de ano letivo com vocês, mas saibam que eu estou com vocês, não vou desampará-los em relação aos conteúdos, tá certo? Eu sei que vai ter gente que, pouco importa se vai ter aula de matemática, melhor, né? Não tem aula de matemática, aula vaga, vou embora mais cedo para casa, tudo e tal. Mas eu sei que sempre tem alunos que vão estar preocupados com o conteúdo que vai estar perdendo, com o conhecimento que vai estar deixando de construir, e eu não posso deixar na mão, tá certo, pessoal? Então desejo aí para vocês um ótimo ano aí de 2016 e que a gente possa, deu pau aqui no videozinho, e que a gente possa ter um excelente ano, tá certo? Era isso que eu queria colocar aqui no final do vídeo. Então não deixe de ver as videoaulas em nosso site, tá? Matemática 10. Esse M aqui é minúsculo, ele deixou maiúsculo, mas lá no início tá certinho, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço a todos, e qualquer coisa não deixe de entrar em contato comigo aqui pelo site, beleza? Fui, pessoal. Falou!